Olá! Hoje a gente vai contar a história de um gênio que foi esquecido. Um pensador que estava, assim, décadas à frente do tempo dele, mas que, por uma série de motivos, acabou sendo praticamente apagado da história. E se o verdadeiro pai da teoria de sistemas moderna não for quem a gente sempre pensou que era? Pois é, a gente vai mergulhar fundo na história de Alexander Bogdanov. O trabalho monumental dele, A Tectologia, ficou perdido por quase 50 anos. E essa história, claro, desafia tudo que a gente achava que sabia sobre as origens da ciência de sistemas. Mas olha, antes da gente falar da ciência dele, é fundamental a gente entender quem era o cara. Ele era um verdadeiro polímata, sabe? Um cara que manjava de tudo. O nome dele era Alexander Alexandrovich Malinovsky, mas ficou mais conhecido pelo pseudônimo Bogdanov. Ele era médico, um revolucionário convicto e, o mais importante para nossa história, o principal rival filosófico de ninguém menos que Lenin. E a vida do Bogdanov foi, assim, um verdadeiro turbilhão. Ele nasceu em 1873 e já começou cedo na agitação. Foi expulso da Universidade de Moscou por atividade revolucionária. Em 1905, ele já era uma peça-chave no Partido Bolchevique, ali lado a lado com Lenin. Só que, depois de um baita confronto ideológico, ele foi chutado da liderança do partido em 1910. Aí, longe da política, ele mergulhou de cabeça na sua obra-prima, A Tectologia, publicando a primeira parte em 1913. E o fim dele foi trágico. Ele morreu em 1928 durante um experimento científico que ele mesmo estava fazendo. O grande ponto de virada na carreira política do Bogdanov foi essa treta feia que ele teve com o Lenin, que era, a figura mais poderosa do Partido Bolchevique. Foi uma briga de gigantes, um verdadeiro confronto filosófico pela alma do marxismo. Essa briga era basicamente uma batalha entre duas visões bem diferentes do marxismo. De um lado, você tinha o Bogdanov, com o que ele chamava de marxismo criativo. Ele queria misturar a teoria com os avanços mais recentes da ciência, da filosofia. Ele achava que as ideologias eram passageiras, sabe, históricas. Do outro lado, tinha o Lenin, com um marxismo dogmático, que se recusava a mudar uma vírgula do que Friedrich Engels tinha escrito. Para ele, as ideias do Bogdanov eram um desvio perigosíssimo, um papo de idealista. E, no fim das contas, quem levou a melhor foi a turma do Lenin. Eles tinham mais influência. Com a vitória nesse debate, o Lenin basicamente excomungou o Bogdanov da vida revolucionária, tirando ele de qualquer cargo de liderança do partido. E aí, fora da política, o Bogdanov se dedicou de corpo e alma ao seu projeto mais ambicioso, um trabalho científico que ele batizou de Tectologia, a ciência universal da organização. Tá, mas o que era essa tal de tectologia? Bom, o Bogdanov propôs uma ciência universal que conseguiria explicar os princípios de organização que governam absolutamente tudo. Para ele, as leis eram as mesmas para qualquer coisa, ou complexos, como ele gostava de chamar. E isso valia para uma célula viva, para uma fábrica, ou até mesmo para um sistema solar inteiro. A ideia era gigantesca. E aqui que a coisa fica realmente impressionante. A tecnologia antecipou um monte de conceitos que se tornaram a base da ciência do século XX. Ele formulou ideias como a teoria geral de sistemas, o conceito de feedback, que ele chamou de birregulador, a ideia de modelagem, que ele chamava de substituição, o isomorfismo de sistemas e até um mecanismo de seleção, tanto positiva quanto negativa. Pensem bem, tudo isso décadas antes desses conceitos serem formalizados por outros cientistas. E o mais maluco é que, como outros estudiosos perceberam muito tempo depois, o trabalho do Bogdanov não era só um rascunho. Como disse M. I. Setrov, lá em 1967, em vários aspectos, a teoria dele era mais ampla e até mais rigorosa do que as teorias de sistemas e a cibernética que vieram depois. É de cair o queixo. Mas, mesmo com toda essa genialidade, a tecnologia teve uma recepção assim super fria, quase nula. E em pouco tempo, ela simplesmente sumiu do mapa intelectual. A pergunta é, por quê? Como uma ideia tão poderosa desapareceu? Bom, foi o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Primeiro, o timing foi péssimo. A obra foi publicada bem no meio do caos da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. Depois, veio a perseguição política. Com a vitória do Lenin, qualquer trabalho do Bogdanov era ignorado ou até condenado, lá na Rússia soviética. E para completar, a teoria era avançada demais para o seu tempo. A comunidade científica simplesmente não estava pronta. E para fechar o caixão, a obra nunca foi traduzida para o inglês, ficando presa atrás da barreira do idioma.
Mas, como a gente sabe, grandes ideias têm um jeitinho de voltar à tona. E na segunda metade do século XX, o trabalho do Bogdanov foi finalmente redescoberto. E isso levou finalmente à consagração de um gênio. Foi ali, a partir dos anos 60, num período em que a ideologia deu uma amaciada, que os acadêmicos, tanto na União Soviética quanto no Ocidente, começaram a olhar de novo para os escritos do Bogdanov. E essa reavaliação levou a uma conclusão que chocou todo mundo que estudava a história da ciência de sistemas. De repente, o registro histórico levantou uma questão bombástica, colocando o teórico russo esquecido cara a cara com Ludwig von Bertalanffy, o cara que até então todo mundo considerava o fundador da teoria geral de sistemas. A pergunta se tornou inevitável. Afinal, quem era o verdadeiro pai da teoria? Bogdanov ou Bertalanffy? Hoje, a evidência é claríssima. E os pesquisadores não têm mais dúvida. A tectologia foi, historicamente, a primeira versão de uma concepção geral de sistemas. O Bogdanov tinha lançado as bases do pensamento sistêmico muito, mas muito antes dos pioneiros famosos, como Wiener, Ashby e o próprio Bertalanffy. E toda essa história do Alexander Bogdanov deixa a gente pensando, né? É um lembrete muito poderoso de que a história da ciência, do conhecimento, nem sempre é uma linha reta. E aí fica a pergunta no ar. Quantas outras ideias geniais, quantas outras obras-primas estão por aí, enterradas nas páginas do passado, só esperando para serem redescobertas?